Olá, amigos. Hoje vamos falar sobre os feixes bundles não nervosos, como reduzir as complicações na UTI. Meu nome é Daniel Garros, eu sou intensivista da UTI pediátrica do Stoller Children's Hospital, na Universidade de Alberta, em Edmonton. Eu agradeço muito o Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança, por essa oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Estamos falando numa sequência sobre os 10 mandamentos para a qualidade e eficiência em uma UTI e para diminuir a mortalidade. Então, os nossos objetivos hoje são falar da importância de reduzir essas complicações na UTI, em termos de custo, morbidade e também as consequências de estadia prolongada desses pacientes. Como vamos reduzir as infecções? Então, nossos feixes, os bundles, ou então pacotes, do catéter central, catéter urinário, das pneumonias associadas a ventilador, choque séptico e alguma coisa de infecção cirúrgica. Lembrando que falamos na aula passada sobre os checklists, como são ajuda decisória. E dentro delas estão alguns dos temas que nós vamos falar hoje. Posso remover o cateter central, posso remover o cateter urinário, posso iniciar mobilização e assim por diante, né? Então, posso remover os fios do marca-passo, posso remover os drenos de tórax, precisa de ecografia hoje, são todos checklists que a gente faz na UTI pediátrica, UTI cardíaca, para nos auxiliar a não esquecer dos pontos importantes que causam morbidade para o paciente, né? E vamos então hoje falar dos bundles, dos feixes, que são mais uma ajuda para a gente poder diminuir a morbidade e mortalidade dos nossos pacientes. O que são então esses bundles, esses pacotes, esses feixes, não nervosos? É uma forma estruturada da gente melhorar os processos de cuidado e desfecho dos nossos pacientes, né? Uma pequena e direcionada lista de práticas baseada na melhor evidência possível no momento, geralmente 3 a 5 aspectos, que quando realizados coletivamente e de uma maneira assegurada, têm provadamente melhorado o desfecho, o prognóstico desses pacientes. Isso foi lançado no ano de 2012 com esse documento Using Care Bundles to Improve Healthcare Quality do Instituto de Healthcare Improvement nos Estados Unidos. Quais seriam os bundles, os pacotes, os feixes mais comuns que nós vemos? Então, são os feixes de prevenção de pneumonia associada a ventilador, de infecções da corrente sanguínea associada à linha central, ressuscitação das sepses, gerenciamento de sepsis, prevenção de infecção do trato urinário, prevenções de infecção cirúrgica, são as mais comuns. O benefício que nos trazem essa abordagem de bundle são a menor estadia na UTI, a redução do custo financeiro e a melhor utilização dos recursos, muitas vezes parcos, que nós temos, né? Então, a frequência das complicações. É muito importante que nas UTIs pediátricas, as infecções adquiridas em hospital mais frequentes são a infecção na corrente sanguínea, sepsis, 28% dos casos de infecção adquirida, pneumonia em 21% e infecção urinária em torno de 15%. E muitos estudos multicêntricos mostram hoje que usando essas estratégias de bundle, de feixes, de pacotes atuais de redução de risco das infecções hospitalares, mais de 70% das CLABSes, que é a infecção do catéter central, das CAUTs, que é a infecção do catéter urinário, e até 55% das pneumonias associadas ao ventilador podem ser evitadas. Essas reduções significativas poderiam estar salvando entre 15 mil a 45 mil vidas anualmente. Essas complicações custam muito para nós na UTI. Esse estudo publicado em 2015 em vários hospitais dos Estados Unidos, com base em banco de dados, mostrou que cada 10 mil pacientes em situação de risco haverá 32 tromboembolismos, 130 infecções do trato urinário associado ao catéter e 3 úlceras de decúbito. Mas vejam que nesses casos o custo de uma infecção urinária associada ao catéter foi 2,4 dias a mais de internação
e um excesso de custo de $7.200 a mais. As situações de tromboembolismo venoso levaram a 8,1 mais dias no hospital, com excesso de custo de $27.000. E nesses casos de úlcera de decúbito, eles não foram capazes de diferenciar com controles de casos. Para a gente não ficar só em estudos da América do Norte, esse é um estudo brasileiro, na verdade, feito no Rio Grande do Sul, em 16 UTIs de adulto, mas também considerando crianças acima de 12 anos, com 174 pacientes. E eles detectaram infecção adquirida no hospital em 29% desses pacientes. E a taxa de mortalidade associada à infecção na UTI foi de 45%. E vejam, com o passar dos dias, o aumento do número de infecções associadas ao tempo de internação, né? Entre 7 a 30 dias já estava quase em 60% e mais de 30 dias quase 100% dos pacientes tinham adquirido uma infecção qualquer. E os fatores de risco para a infecção seriam uma cateterização urinária ou acesso vascular central, via aérea por tempo prolongado, mais 4 dias, doença crônica, trauma e mais de 30 dias na UTI. Dados alarmantes que provavelmente já estão muito melhores, porque esse trabalho foi feito em 2007. Em países em desenvolvimento, então, existe uma taxa de infecções muito aquém do desejado. Vejam que pode variar de 1,6, que é um nível de América do Norte e Europa, até 44,6 casos por 1.000 catéter dia em adultos na UTI e nas UTIs pediátricas também, e 2,6 a 60 casos por 1.000 catéteres dia em UTI neonatal. E vejam que o estándar aceito hoje é em torno de 1,5 infecções para 1.000 catéteres dia. Então vejam que nós temos ainda muito a trabalhar nos países em desenvolvimento. E vejam que uma infecção associada a um catéter central, ela aumenta a estadia hospitalar em média em 19 dias e um custo excessivo de $55.000 para cada paciente em dólares do ano 2011. Então, hoje mais ainda, em comparação com pacientes similares sem essa infecção associada ao catéter central. Então, como vamos prevenir a CLABSI? Na nossa UTI, nós temos o nosso quadro escrito "Congratulações, UTI pediátrica". Nós estamos 136 dias sem infecção do catéter central. Vamos manter isso, né? E na UTI cardíaca temos a mesma coisa. Então, temos um desafio para quanto mais tempo passarmos sem infecção de catéter central, melhor, e nós celebramos isso como uma vitória. O nosso recorde é de 6 meses sem nenhuma infecção de catéter central. E este ano já estamos no terceiro mês, quarto mês, sem nenhuma infecção. Então, a infecção associada ao catéter, ela é caracterizada por uma infecção na corrente sanguínea confirmada com um patógeno bacteriano ou fúngico reconhecido, cultivado em uma cultura ou mais, e não está relacionada à infecção em qualquer outro local. Ou um organismo comensal, por exemplo, um Staphylococcus coagulase negativo, em 2 ou mais culturas coletadas em dias diferentes, não relacionados à infecção em outro local, e associado a um ou mais dos seguintes sintomas: febre, calafrios ou hipotensão. Então, isso é o que se caracteriza como uma infecção associada ao catéter central. O pacote de prevenção de infecção do catéter central começa com a inserção do catéter. E os passos do do feixe, do pacote, exigem a higiene das mãos, a limpeza do local de inserção, que se faz com a mistura de clorexidina e álcool, né? E o terceiro ponto é não usar nenhum creme ou antibiótico local depois que se colocou o catéter. O quarto é usar um pacote com todos os elementos necessários para inserção neste pacote, num carrinho, por exemplo, em que
não haverá necessidade de você andar pela UTI a procurar algum instrumento, ou então o fio de sutura, ou pedir para a enfermeira trazer mais um campo cirúrgico enquanto você está esperando e com chance de contaminar. O checklist de inserção é muito importante, que é feito antes de se inserir o catéter, e nesse checklist está a ideia e o treinamento que a enfermagem pode interromper o operador, o fellow, o residente ou intensivista que está colocando o catéter, se ela notar que houve uma quebra da esterilidade. Não há nenhum problema de hierarquia, não há nenhum medo, porque todos estão ali focados no paciente para que esse paciente não tenha infecção. Então, se o catéter não é um catéter de extrema urgência, vai se parar e vai se trocar as luvas no momento que foi contaminado, ou se o catéter ou o fio de se passar o cateter central encostou na cama, por exemplo, então se interrompe. E por isso também a barreira completa, estéril, de toda a cama do paciente com os campos cirúrgicos. E o último ponto do bundle, então, é treinamento com simulação dos operadores, dos residentes, do staff que vai colocar a catéter central. Então, todos esses 7 passos do bundle têm muita evidência que, como medida isolada, muitas vezes eles não necessariamente diminuem a infecção, mas como um conjunto todo, um pacote, realmente diminui a infecção associada ao catéter central. O nosso carrinho de catéter central está aqui documentado nesta foto, e nós temos todos os elementos nessas gavetas necessários para a colocação do catéter, desde os fios de sutura até os campos, o guarda-pó, né, o jaleco apropriado estéreo que vai ser colocado. E aqui está o nosso checklist, que depois de preenchido fica armazenado para ver se foi feito tudo conforme deveria ser feito. O bando de manutenção do catéter central também é bastante claro e específico, e os itens estão todos marcados aqui. A discussão diária no round da necessidade ou não, que faz parte do nosso checklist, né? Da necessidade de continuar com o catéter, podemos retirar o catéter. A verificação do curativo diariamente, ele tem que estar limpo e ainda totalmente oclusivo. O acesso ao catéter é padronizado, isso é treinado em simulação, como se faz o acesso ao catéter para administrar medicações, e a regra dos 15 segundos, que eu vou falar daqui a pouco. O curativo com a técnica padronizada, com a capinha sendo colocada, a troca da tubulação dos tubos, né? E cronometrado, para que se faça a regra dos 15 segundos também, e tratar a ponta com clorexidine 2% ou com álcool. Nos pacientes imunossuprimidos se advoga o clorexidine. Normalmente nós usamos álcool dentro da UTI. Os cuidados com o catéter central, então esse bundle envolve usar um catéter impregnado com antibiótico, sabendo que o risco de infecção é sempre menor com o acesso pela subclávia, depois o jugular e, por último, o femoral. O femoral é o que a maioria dos pediatras intensivistas gostam de fazer, porque é o mais fácil. Mas quando se aprende o femoral, se deve passar a treinar a subclávia e a jugular, porque o femoral é o que tem mais índice de infecção. O checklist para ver se precisa ainda o catéter é muito importante, e sabendo que se pode retirar sangue do catéter. A criança não precisará ser picada todos os dias tendo um catéter central. Sempre se retira sangue para amostra, para laboratório, do catéter central. Se tiver catéter de artéria, de PAM,
se faz pela PAM, mas se não, se faz do catéter central sem problemas. E mesmo assim o nosso índice de infecção é baixíssimo. Os cuidados, então, de manutenção com curativo de rotina a cada 7 dias. Se o catéter está sujo, se troca antes. Então, se verifica todos os dias se está sujo, se está descolado um pouco, então se troca. E ao entrar no catéter, se usa uma esterilidade das mãos lavadas, antes uma luva, né, que pode ser uma luva normal, não estéril, mas com álcool na capinha, um swab, as mãos então lavadas, e a regra dos 15 segundos de mexer com álcool na entrada do catéter e mais 15 segundos para secar. Só o fogo mata germes imediatamente. O álcool precisa de tempo. Então é 15 segundos limpando, 15 segundos esperando. Pode contar. 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes. Qual a maneira que você faz para contar segundos? Ao sair, de novo, álcool, secar e colocar a tampinha nova estéril, né? E também se usa o catéter para muitas coisas, mas a gente deve evitar o catéter central para transfusões sanguíneas, porque elas tendem a aumentar o risco de infecção. Bom, vamos falar sobre o segundo aspecto, que é a infecção associada ao cateter urinário, cateter de demora urinário. São 15% aproximadamente das infecções hospitalares na pediatria. E é o mais importante fator de risco, então, para os mais importantes fatores de risco para desenvolver a infecção do cateter urinário e a duração do cateterismo. Outros fatores de risco seriam o sexo feminino, a colonização bacteriana da bolsa de drenagem e os erros no cuidado do catéter. Idade avançada e diabetes são fatores de risco nos adultos. Então, muito importante os cuidados de manutenção desse catéter. Então, as estratégias preventivas para a infecção urinária associada ao catéter também envolvem a inserção, que eu não vou falar hoje, que então é a técnica estéril com a limpeza adequada, mãos limpas, etc. Mas a técnica de manutenção é muito importante. Então, sempre manter o sistema fechado e mantendo a higiene do períneo, do meato diária. A bolsa do catéter do Foley, do cateter urinário, sempre tem que estar mais abaixo do paciente no leito. Quando se vai transportar o paciente, eu vejo muito frequente as pessoas botarem a bolsa em cima da cama. Essa urina então retorna para o paciente e ali estava havendo proliferação bacteriana. Então, sempre deixar para baixo. Remover o catéter quando não precisa mais. Manter o fluxo desobstruído, então não pode estar quincado o catéter. E também segurar o catéter firme na perna do paciente com alguma maneira adequada de fita, ou então de adesivos especiais que existem só para isso, de forma que fique uma sobra, para que quando o paciente se movimente um pouco, não puxe, não retire, forçando o catéter para fora. Então, são técnicas importantes de manutenção. Uma outra coisa também que é importante é que se remova o conteúdo de urina daquela bolsa, pelo menos quando ela está da metade para cima, ou então uma vez, pelo menos, a cada turno. O resultado desse bando, desse pacote, esse feixe de cuidados com cateter urinário, tem se mostrado importantíssimo. 47% de redução no catéter, na infecção do cateter urinário no SPS, né, Solutions for Patient Safety, que nós somos membros, e também nesse trabalho no Pediatrics 2014, num feixe de qualidade de estratégia onde esses dados que eu estou mostrando foram utilizados, uma redução de 50% no índice de infecção urinária em pacientes de UTI. Bom, vamos falar agora sobre a pneumonia associada ao ventilador, como podemos prevenir através de bundles também.
Na verdade, estamos passando por um período de transformação na definição da pneumonia associada ao ventilador. Hoje se chama eventos associados à ventilação mecânica. Então, é uma nova normativa que surgiu em 2022. E esta normativa diz o seguinte, que o fator mais importante para determinar se o paciente tem uma infecção associada ao ventilador não é mais a mudança no raio-x, a presença de leucócitos, a alteração na cultura, né, quantas bactérias, etc. O que se faz hoje é a definição baseada na mudança dos parâmetros ventilatórios. Então, o paciente tem, depois de 48 horas que foi entubado, tem 2 dias de estabilidade, está diminuindo a FiO2, os valores também de pressão média de via aérea, e aí então o paciente passa a precisar, 4, 5 dias depois, o aumento da FiO2, do oxigênio, em 25 pontos, por exemplo, mais de 0,25 na fração de oxigênio, ou 25%, acima do que estava, e isso sendo sustentado por 2 dias ou mais. Ou o aumento da pressão média de via aérea em valor de 4 centímetros de água sobre o valor que estava no primeiro dia ou no valor de base nos primeiros dias do paciente na UTI, e isso também é sustentado por mais de 2 dias. Então aí está caracterizado um evento pediátrico associado ao ventilador mecânico. Então essa é a regra do CDC. Então, a prevenção da pneumonia associada à ventilação pode ser feita com medidas de um bundle. Então, as medidas associadas, publicadas neste trabalho em 2016, é a cabeceira da cama mais elevada, a 30 graus, né? Sempre o paciente está com a cabeceira elevada, a higiene oral adequada, escovando os dentes do paciente, limpando a boca diariamente, não precisa ser com clorexidine, é muito controverso, tem trabalhos mostrando que, na verdade, não há necessidade, pode simplesmente ser a higiene oral adequada. O circuito do ventilador tem que estar sempre limpo e seco, e a interrupção diária da sedação, deixar o paciente, então, poder tossir, se testa o paciente. E outras medidas, se avalia a possibilidade de extubar esse paciente diariamente, e também se faz medidas de prevenção de extubação não planejada, como sedação adequada, os pais na beira do leito, a enfermagem vigiando, né? Resultado: na aplicação deste bundle, desse feixe de medidas, esse grupo mostrou 6,3 episódios para cada 1.000 dias de ventilação mecânica no começo, e a taxa foi caindo de semestre a semestre em 2 anos, de 5,7, 3,2, 1,8, até chegar a 0 episódios em 1.000 dias de ventilação mecânica, com uma taxa de 25% por 6 meses até 0 no último semestre. Então, realmente a gente pode ver que essas medidas funcionam. O único problema desse estudo é que é um estudo na Argentina. Foi feito por um grande amigo meu, o grupo do Dr. Pablo, na Argentina, e realmente eles estão de parabéns por terem conseguido isso, mostrando que nós podemos atingir isso no Brasil também. Este elemento do bundle é muito importante. O circuito do ventilador deve estar colocado de uma maneira que esteja num ângulo de descida do leito da criança. Então, este acúmulo de água ao redor aqui do fim do tubo endotraqueal não pode acontecer. Esse paciente vai ter proliferação bacteriana, que quando o paciente vai ser movimentado de lado, ou então vai a um transporte, ou fazendo simplesmente a movimentação do paciente, que deve ser feita a cada 2 horas, esse paciente vai injetar líquido de volta dentro do tubo traqueal, com a chance muito grande não só de aspirar essa água toda,
mas também de desenvolver uma infecção. Então, o próximo bando que vou falar seria o bando de sepsis, ou prevenção de choque séptico, que é um problema muito grande, mesmo no Brasil. Esse é um trabalho da doutora Mandy, a minha amiga, que mostra que se desde 1992 tem havido uma diminuição do choque séptico no Brasil, né? Mas que ainda está a níveis importantes, de chegando a mortalidade até 18, 19%. Então é muito importante que a gente preste atenção o que podemos fazer para reduzir a mortalidade por sepsis e choque séptico. Um exemplo muito bom de como o pacote, o bundle, o feixe de sepsis funciona é o que foi feito em Nova York, publicado no New England em 2017, nas emergências de adultos, 149 hospitais, quase 50 mil pacientes. E o bundle foi completado em 3 horas, que era o objetivo, 6 horas para iniciar, 3 horas para completar. E o bundle envolvia o uso de líquidos, né? E também bolos de carga hídrica, o uso de antibiótico o mais rápido possível dentro da primeira hora, à medida que se colheu as gasometrias, e também o uso do lactato para ver o estado geral do paciente e a resposta a tratamento. E 98% dos pacientes tinha sepsis confirmada, a sepsis severa ou choque séptico, na auditoria manual que foi feita. Então, o que foi visto nesse trabalho publicado no New England sobre os hospitais, nas emergências dos hospitais de Nova York? Foi uma resposta rápida. Então, estão aí os gráficos mostrando a aderência ao protocolo, a administração de antibióticos e também a administração de líquido. Mas vejam só que em 3 horas o risco ajustado de mortalidade vai aumentando conforme demora-se para completar o bundle, o feixe de sepsis, que deveria ser completado em 3 horas. Mas o que fez o maior resultado, teve o melhor resultado, foi a administração de antibióticos. Vejam que a cada hora de demora da administração de antibióticos que passava, o risco ajustado de mortalidade subia estatisticamente de uma maneira muito significativa. Esse aspecto do uso do antibiótico está muito bem ilustrado nesse gráfico, um trabalho já antigo, de 2006, feito pelo Dr. Anand Kumar, aqui de Winnipeg, no Canadá. Cada hora que passa para um paciente que está com hipotensão relacionada ao choque, cada hora que passa sem a administração do antibiótico, a chance de mortalidade aumenta vertiginosamente. Até um ponto que, para cada hora de atraso na administração do antibiótico, houve um aumento de 9% na mortalidade relativa. Então, também num artigo publicado em 2017, os mesmos achados. Então, isso é muito importante quando vai se administrar um antibiótico num paciente num pós-operatório cardíaco na UTI, por exemplo. O médico prescreve o antibiótico quando suspeita de uma infecção e deve imediatamente a enfermeira aplicar esse antibiótico. Por isso que os antibióticos mais frequentemente usados devem estar disponíveis na farmácia interna da UTI. Ou então, imediatamente esse antibiótico deve ser buscado e administrado dentro de 1 hora. Então, nenhum antibiótico na nossa UTI que é administrado numa situação
de possibilidade de sepsis demora mais do que 1 hora para ser administrado. Então, isso é muito importante. Por isso que a campanha de sobrevivência da sepsis tem esses gráficos todos, essas tabelas, esses algoritmos, né? Esse é da América Latina, adotado no Brasil, da campanha de sepsis alguns anos atrás já, mostrando o que fazer em cada ponto. Então, isso nada mais é do que um bando, um bando de medidas para se fazer em suspeita de sepsis, para que o paciente não venha a morrer. E a implementação do Brasil num trabalho do grupo da doutora Flávia Machado mostrou claramente que a tendência de melhora dos pacientes com a aplicação de um bando multifacetado, né, de um programa educacional com como administrar esse bando, fez com que houvesse uma redução da mortalidade no hospital da linha de base de 55% até em 6 horas de aplicação do bando para 24%. Então vejam que realmente uma diminuição pela metade. E o custo também desses pacientes bastante diminuído em termos de milhares de dólares, de 29 mil para 18 mil dólares, e também aumento da qualidade anos de vida dos pacientes. Então, realmente, esses bundles, esses pacotes de controle e aplicação das medidas de sepsis, incluindo a educação sobre eles leva a uma sobrevida melhor. Não podemos falar desses bundles, desses pacotes, né, numa UTI pediátrica cardíaca, se não falarmos de prevenção de infecção de ferida cirúrgica. Então, esse gráfico mostra um estudo meta-análise de muitos trabalhos publicados, mostrando que um bundle que foi feito para prevenir infecção realmente mostra num diamante do Forest Plot, mostrando que favorece que os pacientes tenham maior sobrevida. Mas isso é tão importante que eu vou destacar numa próxima aula. Nós vamos falar numa próxima aula especificamente sobre como prevenir infecções nos pacientes cardíacos e cirúrgicos em geral. Então, pessoal, eu espero que eu tenha demonstrado para vocês que os nossos feixes não são nervosos, e sim nos ajudam a funcionar melhor na UTI, prevenindo infecções e complicações. Nossos pacotes, nossos feixes, os bundles realmente funcionam. A infecção por catéter central é uma que exige que se façam esses bundles. Faça no seu hospital e confira os resultados. É muito importante medir os resultados depois de aplicar essa medida. Defina realmente quais os parâmetros que estão tendo que ser modificados e então confira os resultados. A definição da infecção social do ventilador está mudando, mas igualmente, de qualquer maneira, nós temos que diminuir e também associando a isso a introdução de um bando de prevenção de pneumonia. A mortalidade realmente diminuiu em muitas publicações com o bundle da sepsis, tanto no Brasil como em muitas partes do mundo, como demonstrei. E existem também pacotes importantes de medidas para diminuir a infecção da ferida cirúrgica. Mas esse é um assunto tão importante que eu trarei de volta numa das próximas aulas. De novo, muito obrigado pela oportunidade e espero estar com vocês brevemente. Um abraço.